É, Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Nesta videoaula eu vou estar tratando de um problema de geometria analítica que é sobre o paricentro. Então vamos dar uma olhada aqui no Word. Bem, um problema bem clássico, bem conhecido, é determinar as coordenadas do paricentro a partir das coordenadas dos vértices de um triângulo qualquer. Bem, a abscissa do paricentro ela é obtida fazendo a média aritmética das abscissas dos vértices. A mesma coisa em relação à ordenada, fazendo a média aritmética das ordenadas dos vértices do triângulo, você obtém a ordenada do paricentro, ok? Bem, para demonstrar esse fato, utiliza-se o seguinte resultado. O paricentro de qualquer triângulo divide as medianas na razão igual a 2. A minha motivação de estar fazendo essa videoaula, porque esta parte aqui não tem muita, não é muito justificado ou é partido como pressuposto na maioria dos livros, tá? Então eu consegui demonstrar esse colorário aqui que eu coloquei como colorário, que o paricentro divide a mediana na razão igual a 2, tá? Para demonstrar esse fato, eu me baseei nessa proposição aqui. Então tá num triângulo APC. Então, está num triângulo qualquer, se o segmento que une os pontos médios de dois lados é paralelo a um lado do triângulo e a sua medida é a metade da medida do lado. Bem, isso aqui vai ficar mais claro, tanto a preposição como o paricentro, quando eu for trabalhar aqui com o GeoGebra. Então, eu vou utilizar o GeoGebra para estar justificando, né, esses dois resultados, fazendo a demonstração, né? Essa demonstração foi feita a partir de algumas ideias que eu tive e que eu executei. Então vamos lá então. Vamos pegar aqui o GeoGebra. Aqui tem a janela de álgebra e a janela de visualização. Bem, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou precisar nem dessas marcas e nem desses eixos. Então eu vou deixar a janela de visualização limpa. Eu vou pegar aqui, eu vou selecionar 3 pontos. Eu vou deixar um triângulo bem grande aqui, para a gente ter uma boa visualização. Bem, agora aqui eu vou fazer os lados do triângulo. Pronto. Agora, para determinar o paricentro, eu preciso de duas medianas. Então, vamos determinar elas aqui. Então, a primeira coisa, eu vou pegar o ponto médio desse lado. E o ponto médio do lado AB. Lembrando que a mediana é o segmento que parte de um dos vértices até o ponto médio do lado oposto. Então, vai do ponto A até o lado oposto, pegando o ponto médio. Aqui é a mesma coisa, tá? Bem, está aqui, né? Então a interseção desses dois segmentos me dá a mediana. Então eu vou pegar, colocar o comando aqui, selecionar a primeira mediana, selecionar a segunda mediana e tem. Bem, ele colocou o ponto F, mas por uma questão só de tradição e convenção, eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou mudar, vou renomear esse ponto aqui, colocar a letra G, tá? Aqui o paricentro está anotado pela letra G. Bem, a minha demonstração vai ser o seguinte, para começo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse ponto médio do lado AB e o ponto do lado AC e o ponto médio do lado AB. Então eu vou ter aqui. Se vocês repararem,
Eu tenho três triângulos agora. Eu tenho esse triângulo maior aqui, eu tenho esse triângulo aqui. Bem, a demonstração que a mediana divide, o parecer divide a mediana na razão 2 é baseado nesses dois triângulos aqui internos aqui, tá? Então você tem esse triângulo e você tem esse triângulo aqui. Pronto, são dois triângulos. Ok? Bem, em geometria plana, dois triângulos que têm os mesmos ângulos internos são semelhantes. Se os triângulos são semelhantes, então os lados correspondentes são proporcionais, ou seja, estão numa mesma razão. Tá? Então, dois triângulos com os mesmos ângulos internos, ou os mesmos ângulos com ângulos correspondentes, os lados correspondentes são proporcionais, ou seja, estão numa mesma razão. Então, eu vou provar que esses dois triângulos têm os mesmos ângulos internos. Bem, esse ângulo aqui é igual a esse. Por quê? Porque esse lado aqui é paralelo a esse lado, isso aqui é como se fosse uma transversal. Então, duas retas paralelas cortado por uma transversal, você tem que os ângulos internos e alternos são iguais. Então, vou destacar esses ângulos aqui. Então, você tem esse ângulo aqui. Vamos colocar uma cor vermelha aqui, vamos só aumentar um pouco essa tonalidade aqui. Aí. E agora eu vou pegar esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Esses ângulos têm a mesma medida, porque são dois ângulos alternos e internos. Pela mesma razão, esse ângulo aqui, só que agora eu vou pegar uma outra cor, né, para diferenciar. Eu vou pegar um verde escuro. Isso. Eu vou pegar esse ângulo aqui. Não é bem esse ângulo. Só vou mudar um pouco aqui, mudar um pouco aqui. Isso. Ai. Pegar só um pouquinho, pessoal. Isso, agora tá certo. Então, ó, esse ângulo aqui, só arrastar isso aqui para cá e isso aqui eu vou arrastar para cá. Se vocês observarem, esse ângulo aqui é igual a esse porque são dois ângulos alternos e internos. Pela mesma razão, esse ângulo é igual a esse, porque esse lado aqui é paralelo a esse, e esse aqui seriam duas transversais. E esses dois ângulos aqui, eles são iguais porque eles são opostos pelo vértice. Então, esses dois triângulos internos aqui, eles têm a mesma medida, né? Eles têm a mesma medida. Não é esse triângulo. Então, vou ter que fazer ao contrário, né? A gente, então, aqui pega aqui, pega aqui, pega aqui. Só que aquele último triângulo tem esse último ângulo, este último ângulo eu tenho que mudar aqui. Isso. Então tá. Então esse ângulo é igual a esse ângulo, este ângulo é igual a esse ângulo e este ângulo é igual a esse ângulo. Como esses dois triângulos têm
os três ângulos iguais, eles são semelhantes. E a razão de semelhança é 2, porque essa medida aqui é 2 vezes essa medida. Então, quando eu faço a comparação do maior triângulo para o menor, a razão é 2. Então, quando eu comparo a medida de A até o ponto G e de G até o ponto M, né? Vamos chamar esse ponto aqui, vamos renomear ele. Vamos chamar ele de M. Tá? M devido a ponto médio, né? Isso. Então, ó, esse lado aqui está para esse na razão 2 também, porque este lado está para esse na razão 2, este lado está para esse na razão 2 e, em particular, este segmento aqui está para esse na razão 2, né? Então, o paricentro divide a mediana na razão 2. E isto eu utilizo para fazer a demonstração, né? Tem uma parte aqui, né, que é utilizado esse fato aqui, tá? Para fazer a demonstração. Bem, a demonstração dessa parte da geometria analítica, eu vou fazer o seguinte, ou eu vou fazer deixar lá nas descrições, eu vou tentar colocar um arquivo ali, ou então eu tomo um print na tela e posto só o print, né? Tá ok? Então a aula de hoje foi isso. Então está demonstrado aqui que o paricentro de qualquer triângulo divide a mediana na razão 2. Não tem nenhum livro que eu tenha encontrado, mas eu consegui, com o auxílio um pouco de geometria analítica e através da semelhança de triângulos, fazer essa demonstração, tá? Por favor, eu quero que vocês, se você gostou, dê um like, sugestões, críticas são bem-vindas, e também qualquer sugestão de assunto você pode encaminhar, tá? Um abraço, até a próxima aula. Valeu!